Fazer um relatório de métricas como NPS ou CSAT pode gerar dúvidas, principalmente quando você não sabe como apresentar esses resultados para a liderança da empresa. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar quais são os elementos essenciais que não podem faltar no seu relatório de NPS. E já te adianto, é totalmente possível criar um relatório completo e impactante sem muita complexidade. Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal da Nexa School aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Amaral, sou fundadora e CEO da Nexa e previamente à Nexa atuei em multinacionais, como na minha última posição na Bembev, onde eu fui Head Global de Satisfação de Clientes e atuei com mais de 20 países liderando programas de Customer Insights. Então, se tem um tema que eu domino e já trabalhei muito na prática, é NPS. Todo o conteúdo que eu vou compartilhar aqui com você é com base em métodos validados e o que eu sei que realmente funciona na prática. E esse é a forma como eu compartilho todos os conhecimentos aqui no canal. Então já se inscreve para você ser notificado sobre os nossos próximos conteúdos também. O primeiro elemento-chave do seu relatório de NPS é você mostrar a evolução do resultado ao longo do tempo. Mas não só isso. É muito importante que você compare esse resultado com o mesmo período no ano anterior ou até mesmo com o resultado acumulado dos anos anteriores. Quando você tem uma noção de evolução, o quanto o resultado está subindo ou caindo, não somente com relação ao mês contra o outro, mas com relação ao mesmo período de um ano anterior, você consegue eliminar pontos como, por exemplo, sazonalidade, se isso impactar o seu negócio. Além disso, você consegue ter uma visão mais completa de onde você está comparado a onde você estava em períodos anteriores, e isso ajuda a ter insights mais ricos e drivar decisões mais assertivas. O segundo elemento que não pode faltar no seu relatório é a visibilidade do Pareto de detratores. Aqui eu estou falando de um gráfico onde você consegue mostrar o percentual de detratores com relação a cada motivo que o seu cliente justificou pelo qual ele deu uma nota detratora ou uma nota neutra. E aqui, para você conseguir fazer esse tipo de Pareto, que é um gráfico onde você mostra o ranking de dores apontadas pelos seus clientes, é importante que você tenha uma estrutura de pesquisa que vai te permitir classificar 100% das suas respostas com base no feedback do seu cliente. Então, o design da sua pesquisa vai impactar diretamente a possibilidade de você ter ou não esse gráfico. Mas o que acontece na prática é, quando você vai apresentar um relatório, a primeira pergunta que se é feita normalmente é por que esse resultado aumentou? Ou por que esse resultado caiu? E você, como líder da pesquisa, é importante ter na mão 100% dos motivos para que você consiga justificar qual foi aquele motivo que, por exemplo, piorou detratores ou que reduziu detratores e que justifica aquela movimentação na nota. Eu, por exemplo, recomendo que a sua pesquisa ela tenha formas quantitativas de classificar o motivo da sua nota e não somente um campo de comentário, porque senão você fica refém de uma quantidade de comentários que normalmente não são 100% dos clientes que deixam e da qualidade desse comentário para conseguir justificar os motivos da sua nota, e dependendo da empresa é muito complexo trabalhar somente com essa informação. E o terceiro ponto é você também dar visibilidade do Pareto de motivos promotores, ou seja, quais são aqueles fatores que hoje estão drivando satisfação na sua empresa, para vocês entenderem não só o que está indo mal, mas também o que está indo bem e o que faz o seu cliente recomendar a sua marca para um outro negócio. E da mesma forma que eu comentei no ponto anterior, para você conseguir classificar os motivos de promotores, é importante que você tenha também uma forma de classificar essa informação nas suas pesquisas. O quarto elemento é você conseguir mostrar os comentários dos seus clientes, principalmente com relação àqueles pontos que ou são os principais motivos de detração ou os pontos que são os principais motivos de satisfação. Quando você mostra a voz do cliente, seja no formato de texto ou no formato de vídeo, isso comove muito mais a liderança e faz com que você tenha novos argumentos para influenciar a liderança, as áreas da empresa, a evoluir os resultados. E aqui é importante você conseguir quantificar a quantidade de comentários que foi recebida com relação a determinado tema. E se na sua empresa você já tem inteligência artificial acoplada a Machine Learning, a Text Analytics, também é recomendado que você mostre não só os comentários, mas daquele tema que tem sido comentado nas pesquisas, qual foi o percentual de sentimentos positivos e negativos. Por quê? Algumas vezes pode ser que tenha um motivo que ele apareça muito ali na classificação do seu Pareto de detrator como um top motivo de detração, mas quando você olha nos comentários, não é aquele tema que driva mais sentimento negativo. Então pode ser que você mude a sua priorização de projetos, de resolução de problemas, quando você olhe também o sentimento dos clientes com relação a cada assunto, e não só
a quantidade de pesquisas que foi classificada como detratora por aquele motivo. E por fim, o quinto ponto é extremamente importante, que é você correlacionar o seu NPS, o seu CSAT, com indicadores operacionais da empresa. Como que você faz isso? Olhando para a jornada do seu cliente hoje, quais são aquelas jornadas core mais críticas que, se você falhar com o seu cliente ali, ele pode se tornar um detrator. E nessa jornada mais crítica, existe hoje algum indicador operacional que a operação já mede, as equipes já medem e que você deveria estar acompanhando? Se existe esse indicador, quando você olha a evolução dele ao longo do tempo, ele também influencia o seu NPS? Então, por exemplo, empresas de varejo, indústrias de onde eu vim, onde existe uma produção e uma entrega de um produto, de um pedido. Quando aquele pedido ele não é entregue no prazo, ou ele é entregue produto danificado, ou ele não é entregue completo, isso tem uma correlação direta com o NPS, porque a jornada de entrega é a mais crítica para o meu cliente. Então, quando eu olho o indicador de entrega no prazo, entrega completa, quando esse indicador piorava, o indicador de NPS também piorava. E quando eu começo a ter essas correlações, além de justificar os meus resultados de forma bem mais fácil, eu também consigo entender e ter uma predição dos meus resultados de NPS sem mesmo coletar o feedback do meu cliente. Porque eu sei se meu nível de serviço operacional piora, a satisfação do meu cliente, consequentemente, também piora. E se na sua empresa hoje você ainda não tem esses indicadores operacionais, recomendo muito que você comece a criar, ou se você não acompanha, que você comece a acompanhar e não se limite somente a métricas de experiência, mas também olhe as operacionais, as financeiras e as comportamentais do seu cliente, principalmente se você hoje tem um aplicativo, uma plataforma digital, onde o seu cliente já interage com você. Portanto, o que diferencia um relatório de NPS comum daqueles que realmente drivam decisões e não são somente informativos, é a forma como você conecta todos esses dados. Se o seu relatório mostra só uma nota pontual de NPS ao longo do tempo e não conecta com a causa raiz dos problemas, qual problema está melhorando, piorando e como os indicadores operacionais da sua empresa estão influenciando os resultados, se você não faz isso, o seu relatório ele pode acabar se tornando informativo. Mas quando você conecta todos esses dados, ele pode sim ser visto de maneira estratégica e drivar decisões importantes aí na sua empresa. E com isso, o NPS deixa de ser somente uma métrica e se torna uma alavanca real de decisões e melhorias aí dentro da sua empresa. Bom, eu vou deixar aqui para você na descrição desse vídeo um presentinho e também já te convido para inscrever aqui no canal, porque toda semana eu estou trazendo conhecimentos práticos sobre experiência e sucesso do cliente para operações que buscam ter uma maior taxa de vendas, retenção, satisfação de clientes e profissionais que têm buscado sair do operacional e se tornar cada vez mais estratégicos nessa área. E eu te vejo no próximo vídeo.